E se eu te falar que existe um método japonês de economizar tão simples, mas tão simples que até parece ilegal? E o melhor, ele me fez economizar mais dinheiro do que qualquer planilha ou aplicativo. Hoje eu vou te mostrar como os japoneses usam esse método no dia a dia para controlar tudo o que ganham e como você pode utilizar esse método a seu favor para assim fazer sobrar mais dinheiro no final do mês e, consequentemente, poder investir mais. Cara, eu vou te falar uma coisa, esses orientais, caras, são fora da curva. Eles são muito conhecidos, inclusive, pela organização financeira, né? Tem uma cultura de organização financeira que é impressionante. Quem nunca ouviu falar desses orientais que vêm para cá para o Brasil e colocam negócios e em pouco tempo o negócio explode e ficam podre de rico, né? Inclusive, tem um aqui na minha cidade que ele me contou uma vez que ele era pescador, trabalhava como pescador lá no país dele, e ele disse que trabalhava o dia inteiro e só dava para comida, só dava para comer. Então, ele resolveu vir de lá para cá para colocar o negócio. Era uma lojinha pequena de variedade no início. O negócio cresceu de uma forma impressionante e se tornou uma das maiores lojas da minha cidade. E outra coisa impressionante é que ele não tem nenhuma formação acadêmica, utiliza apenas técnicas simples da cultura dele. Não é consumista, diferente de nós americanos, né, que temos essa habilidade assim, impressionante de gastar dinheiro. Né? Se a gente ganha 2.000, a gente gasta os dois. Se a gente ganha 10, a gente gasta os 10. A gente tem uma competência assim que eu vou te contar, é impressionante. Sem falar que a gente é muito imediatista. A gente não tem uma cultura de fazer um planejamento a médio e longo prazo. Se a gente quer comprar um carro, a gente quer comprar o carro hoje. Se quer comprar uma casa, a gente tem que comprar a casa hoje. A gente não gosta de se planejar. Eu lembro de quando eu fui comprar meu primeiro carro. Opa cá, presta atenção. Quando eu fui comprar meu primeiro carro, eu fiz através de uma carta de crédito. Fiz uma carta de crédito, dei um lance, fui contemplado e aí fui solicitar a liberação do crédito. Presta atenção, eu tinha passado 19 anos sem carro. Meus pais não tinham carro, ninguém tinha carro na minha família. Então, quando o banco disse que ia demorar uma semana para fazer a liberação, eu olhei, Maria. Uma semana, vala-me Nossa Senhora, foi a semana mais demorada da minha vida. Pense numa semana para demorar da moléstia. Eu tinha passado 19 anos sem carro, mas eu não conseguia esperar uma semana para receber o carro. Então eu te garanto que se você ficar até o final desse vídeo e aplicar tudo que eu vou te ensinar aqui, você já vai ver resultado logo no primeiro mês, porque é um método muito simples e prático de economizar e pode te fazer sobrar mais dinheiro do que a maioria das pessoas. E certamente a sua vida financeira em 2026 já vai estar muito melhor, porque você já vai ter internalizado todos os hábitos necessários para que você consiga prosperar. Mas antes eu preciso que você deixe o seu like, se inscreva no canal e comente se você utiliza algum método de economia e qual você utiliza, beleza? Em 1904, há mais de um século, uma jornalista chamada Hane Motoko, eu não sei onde que o pai dela arrumou esse nome, ela estava sem fazer nada, passeando no jardim, e ela teve uma ideia. Ela resolveu criar um método caseiro para ajudar famílias a poupar dinheiro e a controlar gastos. A esse método, ela deu o nome de Kakeibo. Ela achou parecido com o nome dela, Motoko, então eu disse, não, Motoko eu vou botar Kakeibo. E esse método é um dos responsáveis por colocar o Japão como um dos países com a maior taxa de poupança do mundo. E ele funciona até hoje. Mikaelson, e o que é o Kakeibo? O Kakeibo, ele nada mais é do que um sistema de organização financeira manual. Mas ele não se limita só a anotar gastos, porque anotar gasto, qualquer planilha financeira consegue anotar gasto. O real diferencial do Kakeibo é que ele te obriga a pensar antes de gastar e depois de gastar. Então, esse fato de você ter que pensar antes de gastar e depois de gastar, isso cria uma consciência financeira. E a consciência financeira, ela é primordial para a construção de patrimônio. Sem consciência financeira, não há como construir patrimônio. Então, foi isso que eu fiz, foi o primeiro passo que eu fiz na época, foi tentar criar essa consciência financeira. Um dos principais objetivos era fazer com que as famílias poupassem de forma consciente e constante. Tipo, não adianta nada você poupar R$ 500 no mês e passar 8 meses sem poupar nada. Trazendo isso para a prática, basicamente você vai pegar um caderno de anotações, aí, qualquer caderno que você tenha na sua casa, de preferência que seja específico para isso, e ali é onde vai ficar descrito toda a sua vida financeira. Inclusive, você vai anotar todas as entradas, todas as saídas. Não, anote entrada e saída não, conversa feia. Anote todas as receitas,
todas as despesas, certo? Todo o resumo da sua vida financeira vai estar ali. Isso tem um poder psicológico tão grande que você não tem noção. Eu mesmo não achava que funcionava, até eu mesmo começar a testar isso. Você vai passar a refletir se você deveria ter feito essas despesas no passado e se elas deverão ser feitas no futuro. Além da pessoa começar a observar padrões de comportamentos e compras por impulso. Então vamos lá, abra seu caderno de anotações que a gente vai iniciar estipulando metas. Então você vai colocar, ó, início, criar metas. Aí embaixo você coloca metas de salário ou remuneração, ou prolabore, se caso você for empresário. Aqui eu levei em consideração alguém que ganha uma renda de R$ 2.500 por mês, que é a realidade da maioria da população brasileira. Então eu coloquei 3.000 como meta de salário ou remuneração, para que essa pessoa que ganha R$ 2.500 está sempre buscando oportunidades, formas de aumentar a renda, buscando renda extra, para sempre estar tentando aumentar esse valor, ok? Aí embaixo você vai colocar, ó, meta de economia, certo? Aqui é o quanto você quer economizar. Se você não economiza nada ainda, eu aconselho que você inicie com 10% do seu salário. Mas aqui eu coloquei 20% que eu levei já em consideração alguém que já economiza 10% mensal e está buscando sempre economizar mais. Então ele economiza 10% e está buscando economizar 20%. Aqui eu coloquei a meta de despesa de R$ 2.000, porque levando em consideração que ela ganha 2.500, ela tem que sempre estar buscando gastar menos do que ela ganha, certo? E se a meta dela é economizar 20%, os 20% dá exatamente R$ 500. Então os R$ 2.500 menos R$ 500 que representam os 20%, sobraria exatamente os R$ 2.000. Então esses R$ 2.000 seria ali o limite de gasto dela, levando em consideração todos os gastos dentro do mês. Então a primeira coisa a se fazer é definir metas e anotar. Existe uma teoria que diz que quando você anota, aumenta as probabilidades de você alcançar aquele objetivo. Então avançando para a primeira etapa do método, o Kakebo separa os gastos em 4 categorias. A primeira categoria é a categoria de sobrevivência. É tudo aquilo que você não consegue cortar sem prejudicar a sua própria vida pessoal. São gastos como aluguel, alimentação, água. São tipos de gasto que, se você cortar, prejudica diretamente a sua sobrevivência. A segunda categoria são gastos com lazer. Aqui vai englobar gastos como Netflix, delivery, hobbies. A terceira categoria de gastos são os gastos com cultura. Aqui vai englobar gastos com livros, gastos com cursos, pode ser curso de finanças ou qualquer outra coisa que você tenha interesse. E a quarta categoria de gastos são gastos com extras ou imprevistos, que vai englobar gastos como o conserto de uma porta que deu problema na maçaneta, um liquidificador que quebrou. Mas nessa primeira etapa a gente vai focar essencialmente na categoria de sobrevivência e gastos essenciais, ok? Ainda na primeira etapa, categoria de gastos, gastos de sobrevivência ou essenciais. Aí aqui embaixo você vai anotar todos os seus gastos essenciais. Por exemplo, aluguel. O aluguel aqui eu coloquei R$ 450, certo? Aí muita gente vai falar, Micaelson, mas onde é que eu arrumo um aluguel de 450? Aí é onde mora o perigo. Porque muita gente tem uma renda de R$ 2.500, mas quer morar numa casa com piscina, com um aluguel de R$ 1.500, e aí a conta não fecha. Então eu aconselho um aluguel que jamais ultrapasse 20% da sua renda. Se você ganha R$ 2.500, no máximo do máximo o aluguel tem que ser R$ 500. Porque na minha percepção, se o seu aluguel ultrapassa 20% da sua renda, você já estaria ali na margem de estar vivendo acima do seu padrão de vida, acima do padrão que você pode. E se por acaso essa for a sua realidade, eu espero que não, isso pode ser um dos motivos que está te atrapalhando, fazendo com que nunca sobre dinheiro no final do mês. Aí aqui embaixo você vai colocar, ó, alimentação. Eu coloquei R$ 800 de alimentação, mas o ideal é que você especifique cada gasto com alimentação. No meu caso, eu uso uma estratégia diferente. Eu utilizo um cartão de crédito específico só para alimentação, que é para no final do mês eu saber exatamente, de forma detalhada, o que eu gastei com cada produto. Aí você vai colocando, ó, água, R$ 70, aí embaixo, luz, coloca o valor que você gastou, vou colocar aqui 150.
internet, R$ 80, gás, R$ 60. Aí você soma tudo aí na calculadora do seu celular mesmo. No caso aqui deu 1.610. Agora nós vamos para a próxima etapa. Você vai iniciar escrevendo o mês. Nós estamos no mês de novembro. Aí embaixo você vai colocar, ó, a sua renda mensal. Aqui eu coloquei uma média de 2.500. Embaixo você vai colocar o quanto você quer investir por mês. Aqui eu coloquei R$ 250, que representa 10% da renda. Eu coloquei eu milionário aqui, ó, porque a palavra tem poder. Isso tem um poder absurdo. Eu aprendi isso nesse livro aqui, ó. Deixa eu pegar para vocês. Esse livro aqui, ó, Os Segredos da Mente Milionária. Aqui Harvey fala que a afirmação é diferente de declaração. Quando alguém emite uma afirmação dizendo eu sou milionário, sem a pessoa ser, é como se seu subconsciente dissesse milionário que nada, nem mesmo ele acredita. Mas quando você emite uma declaração dizendo eu serei milionário, todas as células do seu corpo vibram e o universo conspira ao seu favor, porque ele passa a acreditar que você não é hoje, mas você será. Então sempre façam declarações positivas. Se alguém tiver interesse, eu vou deixar o link na descrição para vocês, ok? Continuando aqui embaixo, vocês vão colocar gastos essenciais, que é o valor, é aquele que a gente já somou lá dos seus gastos essenciais, que deu 1.610. Aqui embaixo você vai escrever receitas menos despesas. Aí você calcula aí no seu celular mesmo, receita menos despesa é o seu salário, menos os 250 do investimento, menos os gastos essenciais, 1.610, que a gente já havia calculado, que vai dar um valor de 640. Esse 640 é o dinheiro para você viver. Aí você coloca embaixo ou em outra folha, ó. Dinheiro para viver. Então, resumindo, ó, primeiro você definiu as suas metas, depois anotou todos os gastos, a gente anotou aqui só os essenciais, mas você deve anotar os demais também. E aí depois pegou o salário, diminuiu o valor investido, diminuiu os gastos essenciais e agora sobrou o dinheiro para viver. E esse dinheiro para viver, Micael, o que significa exatamente? Aí você vai colocar aqui embaixo, ó, gastar com o que não é obrigatório. No Kakeibo, esses 640 são distribuídos entre, aqui eu vou colocar as outras três categorias, que é o lazer, a cultura e os imprevistos. Lazer, aí como eu já falei, Netflix, saídas, restaurantes. 2, cultura, livros, cursos, teatros, etc. 3, extras, imprevistos, que aqui vai ser concertos, como eu falei da concerto da porta, remédios não planejados e etc. Então esses 640 é para você gastar com aquilo que não é essencial, com tudo aquilo que não é obrigatório. E observe que o valor do investimento é a primeira coisa que você tira. Você recebe o salário, tira o valor dos investimentos, depois tira os gastos essenciais e aí é que sobra o valor para você viver. Porque tem gente que pega o salário e primeiro ele vai viver. Vai para festa, tomar cervejinha, vai para a praia. Se sobrar dinheiro, é que ele paga os gastos essenciais. E depois de pagar os gastos essenciais, se sobrar dinheiro, é que ele investe. Aí é palhaçada, né? Palhaçada isso aí. Faça isso não, hein? Faça isso não. Então é um método muito simples e prático e eu tenho certeza que se você aplicar no seu dia a dia, você também vai ter muitos resultados. E eu quero que você volte e coloque aqui nos comentários se de alguma forma ele te ajudou. E ó, não esquece de se inscrever no canal, deixa o teu like para que o YouTube te recomende mais vídeos que te ajudem a prosperar, fechou? E no momento da gravação desse vídeo, eu senti que eu precisava deixar um versículo para você que chegou até aqui. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Um forte abraço. Fica com Deus.